Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do meu curso de JavaScript. Eu sou o Bobrinha. Nessa aula nós vamos aí aprender a trabalhar com funções. A gente já criou aí algumas funções, mas nessa aula nós vamos pegar um pouquinho mais a fundo aí e ver suas diferentes formas de criação e outras finalidades. Então, basicamente, o que é uma função? Funções são blocos de códigos, né? Pequenos blocos de códigos que nos auxiliam aí, que executam, ou seja, fazem alguma tarefa e evitam a repetição de código. Ou seja, uma função a gente pode chamar em diversos lugares que a gente desejar sem precisar reescrever aquele código. E funções também são conhecidas como métodos. Então, quando você ouvir falar em métodos, também é função. Ou seja, uma função faz alguma coisa, retorna aí algum valor. Vamos direto à prática, então. Aqui nosso arquivo funções, aqui acima, então nós já vimos que para criar uma função a gente usa a palavra reservada function e podemos dar um nome aí então para a nossa função. Eu vou simplesmente chamar essa função de mensagem. Colocamos aí entre parênteses e entre chaves vem o código que a gente quer executar, ou blocos de código. Neste primeiro exemplo aqui eu vou simplesmente colocar aqui um alert, tá? Para ele exibir uma mensagem aí para mim. Vou escrever apenas Abobrinha. Então, depois que a gente cria uma função, nós podemos executar ela automaticamente, como a gente já fez aqui, utilizando aquele outro método, mas existe outro método também diferente que a gente executa a função automaticamente. E nós vamos ver já já. Então, eu criei a minha função, como é que eu faço para chamar a minha função aqui no próprio arquivo? Basta eu digitar aqui o nome da minha função, neste caso eu vou digitar mensagem, e coloco aí entre parênteses. Então, desta forma aqui, eu chamo a função. Vou aqui dar um Ctrl S para salvar. E agora, em vez de executar no navegador, tá? Você pode continuar executando no navegador. A partir de agora, eu vou utilizar aqui o browser incorporado aqui do próprio NetBeans, para que eu use tudo aqui dentro do próprio NetBeans. Então, vou executar aqui. Mas se você for utilizar aí a janelinha, o web browser do NetBeans, normalmente ela aparece aqui na parte de baixo, tá? Aí você só arrasta a janelinha para onde você quiser aí. E perceba que executou ali minha função. Então aqui à direita, se você não conhece ainda, é um navegador padrão, como Google Chrome, Internet Explorer, enfim. A diferença é que está aqui dentro do NetBeans. Bom, então desta forma aqui, nós criamos então uma função e desta forma aqui nós chamamos ela. Mas e se eu quiser chamar essa função fora do meu arquivo funções? Eu vou aqui apagar, perceba que eu dou um Ctrl S aqui para salvar e nada acontece. Mas se eu vir aqui no meu arquivo index, pode escolher qualquer lugar aí. Eu vou criar um link, tá? Depois a gente vai ver que também funciona em botões, enfim, em outro lugar, dar o nome aqui de chamar função. Então, Ctrl S para salvar. E o nosso botão está criado aí. Logicamente, se eu clicar nele, nada acontece. E aqui eu vou utilizar um evento, tá? A gente vai ver mais sobre evento, onClick. E ao clicar, o que eu quero fazer? Eu quero então chamar a função. Eu posso chamar qualquer função aqui dentro. Então, no meu caso, eu vou chamar a minha função mensagem, da mesma forma que eu chamei ela no arquivo funções. Então, eu coloco aí o nome e entre parênteses, ou seja, no evento onClick, ao clicar, ele vai chamar aquela nossa função. Então, Ctrl S para salvar. E agora, se eu vir aqui e clicar no meu link, perceba que ele chama aí a minha função, certo? Basta clicar e ele chama a minha função. Então, desta forma aqui, a gente chama aí uma função que está em outro arquivo, que também poderia estar no próprio arquivo index também. E outra forma de criar função também é declarando uma variável. Deixa eu apagar aqui, deixar só o alerta e aqui entre parênteses. Perceba que eu só tenho a minha função aqui. É uma função que não tem nome, função anônima. Eu posso então utilizar aqui a palavra reservada var, posso dar um nome, posso dar aí qualquer nome para a minha variável, vou dar o mesmo nome de mensagem e coloco o sinalzinho de igual. Desta forma também eu posso criar, ou seja, atribuir uma função a uma variável. Dá um Ctrl S aqui para salvar e venho aqui no meu link, clicar no meu link, perceba que ele faz a mesma coisa. Então você pode também criar função utilizando aí uma variável. E outra forma de criar funções também é criar função auto-executáveis. Então deixa eu apagar aqui, então só tem a palavra reservada function aqui. Então eu vou colocar aqui um parênteses de início e um bem aqui no final. Preste atenção nessa estrutura aqui, tá? O que eu tenho aqui? Eu tenho uma função anônima, certo? Por que anônimo? Porque não tenho nenhum nome definido nessa função. E eu posso tornar essa função aqui auto-executável. Aqui, antes de fechar o ponto e vírgula, eu posso chamar ela também entre parênteses. Quando eu faço isso aqui, eu estou tornando essa função auto-executável da mesma forma que a nossa função data aqui e a nossa função saudar, ou seja, elas são auto-executáveis. Desta forma aqui eu estou fazendo a mesma coisa. Então, se eu dar aqui um Ctrl S para salvar,
ele executa para mim a minha função automaticamente. Toda vez que nossa página for carregada, ele executa automaticamente, certo? Se eu venho aqui atualizar, ele carrega ali a nossa função. Outra coisa também, se tratando de funções, a gente pode também utilizar parâmetros. Ou seja, se eu tenho aqui o parâmetro A e quero mais parâmetros, poderia ter só um parâmetro só. Tenho aqui o parâmetro B, só um exemplo, tá? Então eu tenho aqui A e B, certo? Eu posso vir aqui, por exemplo, que é uma variável chamada resultado, colocar o sinalzinho de igual e quero, por exemplo, colocar aqui mais A mais B. Só um exemplo. E aqui eu vou exibir simplesmente esse resultado. E aqui, onde eu coloquei auto-executável, eu posso colocar os valores para aqueles parâmetros. Se eu executar assim, um Ctrl S para salvar, perceba que ele me exibe ali N a N, ou seja, que não é um número como a gente já viu. Então eu posso colocar esses valores, por exemplo, vou colocar aqui o valor 5 e vou colocar aqui o valor 10. Então ele vai me retornar aqui, através dos parâmetros, dos valores que eu estou passando aqui, o resultado. Então vou dar aqui um Ctrl S para salvar e ele me exibe ali 15. Então eu posso também passar parâmetros aí. Bom, Bobrinha, você criou aí essa função e ela é auto-executável. E é diferente aí do método que a gente utilizou para executar as nossas outras funções. Perceba que as outras nós criamos aí a função load e damos o nome das funções que a gente quer que seja auto-executável, certo? Utilizando aí o onload. Esse aqui é um método diferente também, tá? Você vai utilizar aquele que mais lhe for conveniente. Deixa eu apagar aqui, tá tudo? Para te mostrar outra coisa também. Perceba que eu tenho aqui as nossas funções load. Deixa eu pegar ela aqui e vou comentar. Então, Ctrl S para salvar. Perceba que some tudo ali as nossas funções, ou seja, elas não são mais auto-executáveis. Mas eu posso fazer a mesma coisa. Posso tornar ela auto-executável utilizando aquele outro método. Então, antes da palavra function, eu abro ali os meus parênteses e no finalzinho eu fecho parênteses. Coloco ponto e vírgula. Ctrl S para salvar? É só isso? Não, não vai acontecer nada. Então, eu preciso chamar a função. Então, aqui, antes do ponto e vírgula, eu coloco, então, os parênteses. Seja o mesmo método que a gente acabou de utilizar. Dou um Ctrl S aqui para salvar e perceba que ele executou aqui a minha função automaticamente. Lembrando que este método aqui de auto-executável, apesar de existir muito em JavaScript, muitas pessoas não conhecem, tá? Então perceba que você tem aqui essa função e ela está sendo executada aqui sem você precisar dar um nome, definir um nome. Então, ela fica, digamos assim, mais oculta. E da outra forma, ela fica mais explícita. E outra coisa também, nós temos aqui a nossa função bem grande, que é a nossa função data, e o objetivo de ter criado ela é o seguinte: caso você tenha deixado esse nome, data, existe uma classe no Java, assim como em outras linguagens, também chamado data. Então, por exemplo, ao tornar essa função aqui auto-executável, ele vai dar um erro. Vamos fazer isso? Então aqui eu vou colocar parênteses. Aqui, então no final, eu vou colocar parênteses. E para chamar ela, mesmo método. Vou colocar ponto e vírgula aqui no final. Dou aqui um Ctrl S para salvar. E perceba que ele me traz aí um erro, certo? Para você ver esse erro aqui no seu navegador aí, normalmente você aperta aí a tecla F12. Vai aparecer uma caixinha com várias ferramentas. Então você clica ali em console. Para você ver os erros que vem acontecendo aí, certo? Deixa eu apagar aqui. Então nós não podemos utilizar aqui a palavra reservada data. Neste caso de ser auto-executável. Eu posso dar outro nome. Por exemplo, vou colocar aqui data atual, certo? Deixa eu descer aqui um pouco. Nossa, eu esqueci de tirar o case 10 aqui. Deixa eu apagar aqui, caso você tenha deixado ele. E dou um Ctrl S para salvar. E ela é executada aí automaticamente, correto? Portanto, você vai utilizar aí o método, um dos dois. Eu vou utilizar esse método aqui, que eu acho mais explícito, tá? Como eu falei, e mais fácil também de dar manutenção. Mas você vai utilizá-la conforme você quiser. As duas formas fazem a mesma coisa. Deixa eu voltar aqui, eu só preciso então aqui apagar os parênteses. Utilizando NetBeans aqui, eu seguro Ctrl, coloco a barra para a direita. Deixa eu voltar aqui ao normal. E apago aqui no início. Dou um Ctrl S para salvar. Eu tenho um erro ali, deixa eu ver aqui. Faltou tirar aqui também, né? E faltou tirar aqui também os parênteses, certo? Ctrl S para salvar. E agora só a nossa função saudar foi executada. Você sabe me dizer por quê? Bom, no nosso load aqui, perceba que nós utilizamos ainda data aqui, certo? E o certo, agora como nós mudamos o nome, é data
atual. Um Ctrl S para salvar e voltou aí ao normal. Voltando aqui acima, outra coisa que nós podemos fazer com funções também, deixa eu criar aqui a função novamente, o mesmo nome para não ter que chamar ela novamente, e vou colocar ali o parâmetro A e B, mesma coisa que a gente já viu. E vou criar novamente a variável resultado, e essa minha variável resultado agora vai pegar o valor de A e vai dividir por B, correto? E dentro de função, ou seja, a gente pode retornar alguma coisa, utilizando a palavra reservada retorno. Então eu quero retornar aqui o meu resultado. Se eu salvar aqui e vir na minha função ali, no meu link criado, e chamar a função, perceba que nada acontece, certo? Porque aqui eu só estou retornando alguma coisa, mas não estou exibindo nada. Outra coisa que a gente pode fazer é criar uma função para chamar outra função. Então, eu vou criar aqui uma function chamada resultado. Os nomes, como você pode ver, não estão bem coesos, né? Mas acho que dá para entender. Então, aqui não vou passar parâmetros. Então, dentro dessa minha função resultado, eu posso então emitir aqui só um alert, tá? E dentro desse alert eu vou chamar aqui a minha função mensagem. Correto aqui era ser ao contrário, né? Fica mais coeso. Então, para ficar melhor aqui na minha função, então, para ficar melhor aqui na minha função mensagem, eu vou colocar calcular. E aqui na minha outra função eu vou dar o nome de mensagem. Assim fica mais coeso. Então, dentro da minha, perceba que eu tenho duas funções aqui distintas, tá? Então, dentro de uma função, eu posso também chamar outra função. Então, eu só vou exibir o que aqui eu quero. Vou chamar aqui, então, calcular. Chamei a minha função calcular e posso colocar parâmetros. Por exemplo, vou colocar aqui 10,5. Ponto e vírgula aqui no final. E dou aqui um Ctrl S para salvar. Deixa eu conferir aqui no meu índice se está o nome da mensagem assim. Então, basta eu clicar aqui no meu link e ele me retorna aqui o valor, certo? Deixa eu colocar aqui 50 e chamar aqui 10. Ok? Então você pode chamar função dentro de função, você também pode alinhar, ou seja, pode criar uma função, abaixo outra função, pode alinhar funções. Então, as formas que nós vimos aí de criar função são essas, tá? Você pode retornar valores, você também poderia colocar, por exemplo, aqui diretamente, tá? Esse retorno, deixa eu apagar aqui, um valor qualquer, por exemplo, eu vou colocar aqui A mais B. Então, a minha função calcular só simplesmente vai fazer aqui uma soma. Então, deixa eu Ctrl S para salvar. E quando eu venho aqui, o meu chamar função, ele soma ali para mim. Mas só para relembrar aqui a função anônima, tá? Que é uma parte aí que muita gente deixa passar. Então, para criar uma função anônima e auto-executável, basta eu colocar entre parênteses a palavra reservada function. Coloco entre parênteses novamente, caso eu queira passar algum parâmetro. E entre chaves eu vou colocar o que eu quero que seja executado. No caso aqui eu só vou dar um alert novamente e vou colocar o texto aqui, função automática, ponto e vírgula aqui no final. Se eu dar um Ctrl S para salvar, nada acontece. E você já sabe me dizer por quê, certo? Eu tenho então que chamar essa nossa função auto-executável. Eu posso utilizar os dois métodos também, não tem problema nenhum. Dá um Ctrl S para salvar e ele executa a minha função aqui, ó, função automática. E como eu falei anteriormente, essa é uma função anônima porque ela não tem nome. Mas eu posso também definir um nome para ela. Por exemplo, mensagem. Perceba que eu dei o mesmo nome da função anterior. Se eu apertar Ctrl S e salvar, ele executou a minha função automaticamente. E se eu clicar aqui e chamar a função, nosso link, ele não vai chamar a função, certo? Porque essa função é uma função auto-executável que já foi executada. Você também pode ver o log de erros, caso você queira, ou esteja utilizando o NetBeans, clicando ali em janela, saída, ou utilizando a tecla Ctrl mais 4. Então, cliquei aqui, perceba que ao clicar aqui no link, chamar função, deixa eu abrir, ela fechou aqui, ele me exibe ali ó, um referência erro, ou seja, não foi encontrada a variável mensagem, certo? Então, quando você cria uma função auto-executável, você não pode chamar, ok? Então, deixa eu apagar aqui, eu não vou utilizar. Eu espero que vocês tenham entendido essa parte importante aí, que é funções, ou seja, métodos, em qualquer linguagem de programação. Então, Ctrl S para salvar. Vou até apagar aqui o nosso link criado, era só para exemplificar. E vou manter somente aí as nossas duas funções auto-executável utilizando aquele outro método. Eu espero aí que vocês tenham gostado e até a próxima aula.